Salve, salve meus amigos do som automotivo, mais uma vez o Edu trazendo conteúdo de som. E aí, de 2011 para 2026, né? Hoje a gente está em 2026, né? Eu tô no YouTube desde 2011, né? A gente deu uma pausa aí de 2 anos e agora voltamos com o canal. E aí a pergunta que o pessoal me pergunta, e aí, o som automotivo evoluiu, regrediu? O que você acha do som automotivo de hoje, né? Trazendo a história lá desde 2011 para cá, hoje, para 2026. Lembrando, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o cara que vai ter a opinião, que todo mundo tem que seguir minha opinião. Você pode discordar, falar os pontos que eu falei aqui, você não concorda comigo, não tem nenhum tipo de problema você falar isso aí. Eu só quero que vocês se comportem, né? Não trate outras pessoas mal nos comentários. Façam os comentários tranquilos, né? Os comentários com moderação. Pode dar sua opinião aí. Pode deixar o dislike também, likezinho para baixo. Se não gostou do vídeo, pode deixar o dislike. O que você acha daquela época para a época de hoje, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria tocar com vocês é a questão dos amplificadores. Por que eu queria começar daquela época de lá, de 2011, para hoje, 2026? Porque, infelizmente, houve-se uma melhoria na tecnologia, no consumo de bateria dos amplificadores. Só que, contrapartida, hoje temos amplificadores no mercado que são praticamente descartáveis. Por quê? Queimou, geralmente não tem conserto. Porque hoje existe o componente micro SD, né? Ou nano SD. São componentes muito pequenos, praticamente componentes de celulares, que dificultam a troca o técnico de trocar esses componentes, sem dúvida, dá muito mais trabalho. E quando queima vários componentes nesses amplificadores novos, nesses novos equipamentos, dá muito trabalho de restaurar e geralmente não fica bom. Ou fica com ruído, ou fica com sinal ruim. Então perde nessa questão dessa parte aí. Então os micros componentes, eles trouxeram a evolução do amplificador ficar mais barato, ficar mais leve, mais compacto, porém dificulta o conserto e geralmente quando queima muita coisa fica praticamente descartáveis. Tem muitos amplificadores no mercado hoje que é descartáveis. E antigamente? Antigamente tinha os componentes PTH, eram os componentes maiores, tanto que os amplificadores antigamente, uma 3000, se você pegar lá no começo, uma Taramps 3000 ela dava o tamanho de uma 8000 hoje, até maior que uma 8000 hoje. Então, assim, na hora de restaurar, era muito mais fácil para o técnico diagnosticar aquela peça que estava estragada e ele fazer a substituição. E o módulo praticamente voltava a ser original, entendeu? Hoje, pela dificuldade de ser tão pequeno o componente, ele fica mais difícil o conserto do módulo e geralmente os módulos não ficam mais a mesma coisa. Mas vocês vão falar, mas tem cara que conserta, que fica bom, que não sei o que. Realmente, eu não vou duvidar de ninguém. Tem muitos profissionais muito bons no mercado de som automotivo. Então, esse foi o meu primeiro ponto a se destacar. Evoluiu na questão de desempenho, de economia de bateria, espaço compactado, né, bem menor dos amplificadores de hoje. Porém, perdeu-se o quê? A questão do conserto. Geralmente queimou, é lixo, entendeu? Então, nesse ponto, eu deixo bem claro que a gente regrediu. Segundo ponto que a gente pode falar. Antigamente, o som era muito ruim. Mas não é porque o som não tinha qualidade. Porque antigamente o pessoal não usava médio, por exemplo. Eu vou falar da minha situação, do que eu vi aqui, que eu sou de Rondônia, então eu vou falar da minha situação. Eu via muito o cara montar alto-falante de 12, seco, corneta e tweeter. Esse que era o tipo de som, não tinha médio. Então na parte do médio, ficava aquele buraco na resposta de frequência.
Mas não ficava tão ruim, porque antigamente os alto-falantes tinham uma sensibilidade baixa, alta na verdade, uma sensibilidade alta. Então os alto-falantes, a maioria, que era 500, 600 watts, era pouca potência RMS, eles até conseguiam subir legal, até uns 600, 800 Hz. Então não era tão ruim para mim que sou da região norte. Agora pro pessoal de São Paulo, Minas, que eu acompanhava, o som deles deve que era muito ruim. Por que era muito ruim? Era alto-falante de subwoofer e os caras usavam uma corneta e um tweeter. Então assim, um subwoofer não consegue subir mais do que 100 Hz, por exemplo. Entendeu? A grande maioria não sobe mais do que 100, 120 Hz. Então de 120 Hz em diante, ficava aquele buraco até 800 ou 1K de uma corneta, por exemplo. Então ficava um som com um gigante de um buraco na resposta de frequência. Então assim, teve evolução? Tem, porque hoje você tem os sons que são montados hoje, a grande maioria usa médio. Então nessa questão teve evolução. A questão da sonoridade melhorou muito. Hoje você não vê mais um som que o cara monta um sub, uma corneta e um tweeter. É muito difícil, entendeu? Seguindo um padrão lógico, entendeu? Não assim, mas fulano tem, mas a grande maioria que você vai ver hoje, o cara vai montar um som, ele vai querer um grave, um médio grave, uma corneta fenólica, uma corneta TI, o cara vai montar pelo menos um 4 via, né? Então melhorou-se muito nisso aí. Voltando nos alto-falantes, o que melhorou ou piorou? Hoje em dia há-se uma luta, né, pelos alto-falantes de alto RMS. Muita gente quer usar o quê? O que está na moda. Lançaram um 4K, um 5K, um 6K. Quanto maior for o K, melhor a pessoa acha que aquele alto-falante ele vai ser melhor para ela. Aí eu vou dar um exemplo lógico para você. É como se fosse um carro turbo. Aquele alto-falante ele vai ter aquele pelo a mais de um alto-falante de 600, de um alto-falante de 1000, um dB SPL a mais, na questão do limite, trabalhando na potência máxima, onde vai extrair o máximo dele. Então aquilo ali já nem gera sonoridade, aquilo ali gera pressão. Você fica na frente e você fala, mas o grave é forte. Não é, aquilo ali é pressão. Você vai sentindo deslocamento de ar. Mas se você colocar uma música assim, um forrozinho, uma música de qualidade, geralmente não toca. Mas infelizmente muita gente migrou para esse lado. E assim, se você é um usuário comum, um usuário que quer som, não compensa alto-falante de alto RMS. Eu tenho no meu carro, mas porque eu gosto de ouvir música de racha e eu gosto de às vezes competir. Então são coisas diferentes, são mundos distintos. Se você escolhe um projeto para racha, você não vai ter qualidade. E se você usa um projeto de qualidade, você não consegue ter racha. Não existe como levar os dois ao mesmo nível. Ou gastaria muito para montar um projeto nesses dois níveis, aonde chegaria bem no racha e bem na qualidade. Mas muita gente vai falar assim para mim, mas eu uso o X não sei o que tem 5.000 RMS e eu toco música, qualquer tipo de música, mas toca, mas não fica bom. Se um cara encostado do teu lado com um alto-falante de boa qualidade, lá um WPU antigo, ou um Tornado 1100, ou um alto-falante lá, um SDSzinho das antigas de 800, o cara vai dar um banho em você na qualidade, não tem dúvida, não tem nem o que falar. Entendeu? Se vão os dois projetos, o seu lá de racha e o cara da qualidade, você vai levar um banho do cara. Mas logo, se você botar a música de racha no teu também, você vai destruir o cara. Não vai sobrar nada, né? Então assim, o seu vai dar um banho, né? Então são duas estradas de que assim, muita gente fala que não gosta. Eu ainda gosto, porque eu gosto de racha, eu gosto de força. Então pra mim ainda é legal. Então você pode discordar. Fala, não, tem muitos amigos meus que falam assim pra mim que o intuito do som, montar um som, não é competição, não é RTA, é ouvir músicas. Pra isso é montado um som. Então nessa questão, eu concordo com muita gente que o propósito do alto-falante é tocar música. Não é berrar na frente de microfone, né? Ou berrar mais que o outro, entendeu? Então tem culturas também de cada região. Tem região que o cara bota 8 grave e coloca 60 corneta.
É uma tradição deles, entendeu? No sul o cara coloca 20 grave e coloca 8 corneta. Tá? É tradição deles. Um gosta de grave, o outro gosta de voz, entendeu? Então, houve-se evolução nos alto-falantes? De um lado, sim, porque hoje eles são mais fortes para competição, porém perderam a sonoridade. A grande, não estou falando generalizado, tem as marcas comercializando alto-falantes, mas você pode ver que os alto-falantes mais antigos é praticamente cópia dos mais antigos. Que tinha lá, lançaram o não sei o que, não sei o que lá, o não sei o que, não sei o que lá, vou falar assim para não citar a marca, mas você vai ver a estrutura dos antigos lá. Os alto-falantes lá que tinha que tinha lá o SPL legal, que tinha o NO legal, que é eficiência. Então, assim, no meu ponto de vista, não se houve uma evolução na sonoridade, mas na questão do alto desempenho, né? Então aí se houve uma evolução. Outra coisa que é novidade que está em 2026, que pouca gente comentou e que eu vou falar aqui, provavelmente vai ser assunto de vídeo. E a alimentação do som melhorou? Sem dúvida nenhuma. O lítio foi um salto quântico. Ninguém mais hoje em 2025, 2026, tava de sons medianos, estavam querendo utilizar mais bateria de chumbo. Por quê? O peso absurdo no teu carro, entendeu? Descarrega rápido, entendeu? Pouco tempo de vida, máximo um ano e meio. Se o cara tiver um uso severo, as baterias já iam pro saco, entendeu? Tomar um cafezinho aqui pra gente continuar. Então o lítio trouxe uma sobrevida pro sistema de som absurda. Hoje eu uso duas Chipeu 12000 ali e eu tenho um packzinho ali de 800 amperes de lítio para tocar e eu chego a tocar, eu já cheguei a tocar 5 horas de som no volume a 70% praticamente com as duas 12000 e o trem não descarrega. Não vou dizer que não descarrega porque isso não existe, energia não se transforma. A bateria de lítio ela não vai criar energia interna, entendeu? Ela tem energia armazenada, então ela vai ter mais horas de tocada, mais tempo. E se no próximo vídeo você quiser um assunto mais aprofundado, eu posso falar para vocês tudo sobre o lítio, desde carregamento, quantas montar, amperagem, tudo a gente pode falar no próximo vídeo. Então houve-se uma evolução no sistema de alimentação do som? Sem dúvida nenhuma. Hoje o som consegue tocar por mais tempo e vai conseguir ter mais resultado e deu uma sobrevida para o 12 volts, tá? Ah, mas e antigamente? Antigamente o som tocava bastante porque os alto-falantes eram fracos. O alto-falante os melhores alto-falantes era, por exemplo, o Aero 600 lá naquela década lá de 2011, 2012, o Aero 600 era um dos mais fortes que tinha no mercado. Depois lançaram o MB 1100, o Hammer 3.0 e foram vindo evoluindo. Só que nessa evolução começaram a perder sensibilidade, começaram a travar o alto-falante ficar mais travado para competir e perdeu. Aí tiveram que aumentar o quê? Bateria, cada vez mais bateria. Então o som começou lá tocando com a bateria de 60. Hoje em 2026, para o cara montar 4 alto-falantes de 2.000 watts, 2.500 watts que os caras montam hoje, o cara monta uma bancada com 24 baterias de 60, 18 baterias de 60, 15 baterias de 60. Então o carro virou uma loja de bateria ambulante dentro do carro. O cara tá carregando um depósito de bateria, né? O cara tá carregando um depósito de bateria dentro do carro. Então, houve-se o quê? Né? Houve-se aumento no que eu falei da potência RMS dos alto-falantes. Houve-se a evolução nos amplificadores que eles ficaram melhores e mais eficientes. Aí agora, graças a Deus, chegou em 2026, 2024 para cá, começaram a trazer bateria de lítio. E aí deu uma sobrevida no 12 volts. Então hoje você consegue montar um sistema aí, ó, bateria pesando 7 quilos. Hoje eu tenho um pack de bateria de 7 quilos. O meu carro tem 8 baterias de 7 quilos. 4 vezes 7 dá 27, 28, né?
Então 28 mais 28 vai dar 56. Eu tenho 56 kg de bateria. Se eu fosse montar duas 12.000 com bateria de chumbo, era 10 baterias de 100. Vamos botar aí 25 kg cada uma, 250 kg. Então assim, houve-se um salto quântico na questão de alimentação. E aí, o que eu gostava no som antigo também? Cara, eu gostava do quê? Dos alto-falantes que era mais eficiente, que tocava com menos bateria. Dos módulos que era mais fácil de consertar, né? E hoje, os Pioneer mesmo, hoje, eu adoro Pioneer Golfinho. Hoje pra mim, você pode discordar de mim, você pode achar melhor, você pode achar o X3000, X7000 melhor, mas eu não troco um Golfinho das antigas, lá de 2010 que eu tenho, Golfinho que foi feito vídeo no YouTube, muita gente falou dele, 8380 SD. Eu não troco um Golfinho daquele lá por um Pioneer desses hoje aí, ó. X3000, X7000, entendeu? Eu não tô falando que é melhor, tô falando que eu não troco. É o meu ponto de vista, eu acho muito melhor. Aí hoje em 2026, cara, evolução gigante. Os caras trouxeram processador de áudio. Você consegue alinhar o som, inclusive eu sou alinhador, tô na profissão. Você consegue alinhar o som, fazer corte de frequência, limiter. Você consegue ajustar a fase do som para ele tocar por igual, entendeu? Então assim, esses são os mais básicos. Equalizar bandas, desde de banda de entrada, 15 bandas de equalização, equalização por banda. Então melhorou muito, tipo assim, houve-se uma evolução gigante na questão do processamento do áudio. Isso falando em processamento básico de processadores aí de automotivo pequeno. Então tem processadores muito melhores ainda. Fazer, por exemplo, roteamento de canal, roteamento de entrada, entendeu? Espelhamento de canal. Então mudou muita coisa de lá pra cá, entendeu? Então antigamente o pessoal, para fazer uma equalização, tinha que usar um EQ da Clarion e não sei o que, e não sei o que, e mexer no rádio. Hoje não, hoje você com o processador na mão, você faz todo a configuração, o set do seu som, salva o set que você quer. Você não precisa ficar lá toda vez que for ouvir um som e uma música diferente, tá lá mexendo nos botões para configurar tudo. Você vai ouvir uma eletrônica, você salva um set. Você vai ouvir um sertanejo, você salva outro set. Você vai ouvir um som para acha, você salva outro set. Tem processadores no mercado aí que tem mais de 10 sets para você salvar. Então você pode fazer um alinhamento para escutar 5 tipos de qualidade musical. Então assim, hoje melhorou muito a questão do processador de áudio. E assim, as fontes evoluíram de lá para cá? As fontes do som automotivo? Eu não lembro assim de ter uma evolução tão grande assim, falar assim, lá em 2011 as fontes eram mais ruins e não sei o que. Não, melhorou hoje que tem carregador inteligente, que é Smart Charge, modo SCI, tem fontes no mercado hoje que mede até o CCA da bateria, então evoluiu. Então houve uma evolução, mas não houve assim, uma evolução gigante, assim, nossa senhora, melhorou, ficou uma coisa absurda, totalmente diferente, como se houve no processamento de áudio, entendeu? Que hoje é muito melhor, né, cara? Antigamente, pra você ter um som legal, você tinha que ter um Pioneer Golfinho, que na época tinha 3 saídas. Uma você controlava o grave, a outra a corneta e a outra o tweeter. Era 3 saídas. Você praticamente fazia o processamento do áudio no player, entendeu? Então não houve sim uma evolução tão grande, né? Então só fazendo um apanhado de tudo. Comecei falando de amplificador, meu ponto de vista, né? Então houve-se a melhoria na questão de desempenho, redução de tamanho, eficiência energética, porém teve a questão dos componentes, que hoje é mais frágil e queima, geralmente não dá conserto. Depois a gente começou falando de alto-falante, alto-falantes com potência estratosféricas, muito altas, que comprometeram a sensibilidade, porém ganharam força na questão do racha de som, né? Então, depois falamos do processamento de áudio. Então, o processamento de áudio hoje muito melhor, entendeu? Muito mais fácil de fazer uma regulagem no som e ter um som de qualidade. E também falamos do quê? Do som antigamente,
que não tinha, por exemplo, o médio. Hoje a gente tem som com todas as vias tocando. Então só aí foram 4 pontos que eu levantei nesse vídeo. Então, se você assistiu até o final, fala o que era bom da sua época. Eu vou falar de uma época que eu achava boa, é que antigamente tinha mais amizade. Não que hoje não tenha, mas hoje tem muito fã-clube de marca. Ah, eu visto essa camisa, o meu amplificador é o melhor, o meu alto-falante é o melhor. Não existe nada melhor do que o meu. E se você vê fulano usando outra marca, você não pode falar com fulano, você não pode se envolver com fulano. Fiquei sabendo que você tá andando com fulano, e o cara já fica com raiva de você. Você montou um som de uma marca que o cara não gosta, que o cara diz que é teu amigo, ele já vira as costas pra você. Tudo por questão de som. Então assim, teve esse mimimi também, que pra mim é mimimi, pra mim eu uso o que é bom. Se antigamente eu metia o pau na marca X, era pra ela melhorar e tá trazendo coisa boa hoje, ó. Chipeu, MD, DS. Vocês estão usando coisa boa aí, porque no passado nós meteu o pau. No passado nós meteu o pau e a cobra cantou. Eu mudei meus amplificador, fui pra outras marcas, experimentei algo novo. Então hoje muita gente me critica aí nas redes sociais. Ah, mas lá no passado você metia o pau na marca X. Mas tava uma zona mesmo, entendeu? E estão começando, devagarzinho, a infiltrar coisa ruim de novo. Começando, né? Estão começando de novo a infiltrar coisa ruim no mercado. Mas é assim, né? Muita gente vai te odiar porque você vai falar a verdade. Infelizmente é isso. Se existe uma coisa na rede social que eu falo pra todo mundo, é o seguinte: alguns vão te amar e outros vão te odiar. Isso não tem o que falar. Então se quiser seguir todas as redes sociais, temos todas as redes sociais, você vai encontrar como Edussom Equipadora. Edussom Equipadora. Se não estiver achando, coloca Ariquemes, que é a cidade onde eu moro. Entendeu? Vai ser muito difícil você não achar. Se gostou, deixe sua opinião. Fala o que você achou que melhorou. Fala o que você achou que piorou. Mas trate todo mundo com respeito. Se não gostou, dislike. Se gostou, likezinho. Valeu. Edussom na área, trazendo a novela de macho do som automotivo.